Esse é um daqueles relatos que ninguém quer acreditar, até que acontece com você. Dizem que, em um prédio antigo do centro da cidade, existe um elevador que nunca deveria ser usado depois da meia-noite. Não há nenhuma placa proibindo, nenhum aviso oficial, mas os funcionários mais antigos alertam: se entrar, não aperte nenhum botão. Apenas espere. Se ele parar em um andar sozinho, não saia. A história mais conhecida aconteceu com um segurança chamado Ricardo. Era um turno tranquilo, madrugada fria, e ele estava fazendo a ronda no térreo. Por volta das 2h30, ouviu o barulho característico do elevador descendo. O estranho: não havia mais ninguém no prédio. As câmeras não mostravam nada, apenas a porta metálica se abrindo devagar. Curioso, Ricardo se aproximou, mas encontrou a cabine vazia. O painel, porém, piscava como se alguém tivesse apertado vários botões ao mesmo tempo. Ele entrou, pronto para verificar se havia algum problema técnico. Mas assim que colocou o pé dentro, as portas se fecharam sozinhas. O elevador começou a subir, sem que ele tocasse em nada. O visor mostrava os andares passando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas, ao invés de parar no 7º, como era esperado, o número simplesmente desapareceu. O painel ficou em branco. De repente, a cabine sacudiu e as luzes piscaram. Foi então que Ricardo percebeu algo aterrorizante. O espelho do elevador não refletia sua imagem. Em pânico, ele começou a apertar todos os botões, mas nada funcionava. O elevador parou e as portas se abriram. O corredor à frente não parecia fazer parte do prédio. Era um longo corredor de paredes descascadas, iluminado por uma luz avermelhada e fraca. O ar era pesado e Ricardo sentiu um cheiro forte de algo podre. Ele não quis sair. Lembrou do aviso dos funcionários. Mas, antes que pudesse reagir, uma mão pálida segurou a porta, impedindo que ela se fechasse. Ricardo jurou que viu uma mulher, mas ela não tinha olhos, apenas órbitas escuras e fundas, como se fossem 2 buracos negros. A boca se abriu devagar e ele ouviu um sussurro: "Você voltou." A última coisa que ele lembra foi de gritar e desmaiar. Quando acordou, estava deitado no térreo, com os colegas de trabalho ao redor, perguntando o que tinha acontecido. As câmeras de segurança mostraram algo ainda mais estranho. Ele nunca entrou no elevador, apenas ficou parado na frente dele, olhando para dentro, sozinho, por quase 20 minutos. Desde aquele dia, Ricardo nunca mais trabalhou naquele prédio. E dizem que de tempos em tempos, o elevador continua descendo sozinho, sempre depois da meia-noite. Após o ocorrido,
Ricardo tentou esquecer a experiência, mas algumas coisas simplesmente não deixavam. Nos dias seguintes, ele começou a ter sonhos estranhos. Sempre o mesmo cenário. Ele estava de volta ao elevador, mas desta vez não conseguia se mover. Sentia-se preso, como se uma força invisível o segurasse. As portas se abriam para aquele mesmo corredor escuro, e a mulher sem olhos estava ali, esperando. A cada noite, ela parecia estar mais perto. Ricardo começou a evitar dormir. Se mantinha acordado até seu corpo não aguentar mais. Mas os pesadelos sempre voltavam. Uma madrugada, decidiu pesquisar a história do prédio. O que descobriu foi ainda mais assustador. Nos anos 80, aquele edifício era um hotel. Havia relatos sobre uma hóspede que desapareceu misteriosamente no 7º andar. Os funcionários nunca encontraram o corpo, apenas o quarto revirado, com marcas de unhas arranhando as paredes, como se alguém tivesse tentado escapar desesperadamente. O mais perturbador, na noite do desaparecimento, hóspedes relataram que o elevador descia sozinho, sem ninguém dentro. Os boatos dizem que, depois do fechamento do hotel, algumas reformas foram feitas e o 7º andar foi removido do projeto. Ele ainda existe, mas foi desativado. Nenhuma porta leva até lá e os elevadores não deveriam parar naquele andar. Mas às vezes eles param. Ricardo decidiu voltar ao prédio durante o dia. Precisava provar a si mesmo que foi tudo coisa da sua cabeça. Convenceu o novo segurança a deixá-lo entrar e caminhou até os elevadores. Tudo parecia normal. Mas quando olhou de perto o painel, percebeu algo que fez seu sangue gelar. O botão do 7º andar estava gasto, como se alguém o apertasse com frequência. Foi a última vez que ele pisou naquele prédio. Meses depois, um novo funcionário relatou um evento semelhante. Disse que, ao entrar no elevador sozinho, as luzes piscaram e ele sentiu como se algo estivesse ao seu lado, respirando bem próximo ao seu ouvido. E assim, a lenda do elevador fantasma continua. Alguns dizem que é apenas uma falha elétrica. Outros acreditam que a mulher sem olhos ainda está lá, esperando por quem ousar entrar na hora errada. Meses depois, um novo segurança chamado Marcos assumiu o turno noturno do prédio. Ele já tinha ouvido os boatos, mas nunca levou a sério. Até que certa noite, o elevador desceu sozinho. A porta se abriu lentamente, revelando uma cabine vazia. Marcos hesitou, lembrando do aviso dos antigos funcionários, mas algo dentro dele o impulsionou a entrar. Assim que pisou na cabine, as portas se fecharam violentamente. O elevador começou a subir, mas, em vez de parar no último andar, continuou além do que era possível. Os números no painel passaram de 10, 11, até chegarem a 13, um andar que nem deveria existir.
As portas se abriram e Marcos viu o mesmo corredor abandonado que Ricardo descrevera anos antes. O cheiro pútrido tomou conta do ar e uma sombra começou a surgir no fundo do corredor. A mulher sem olhos estava lá esperando. Paralisado pelo medo, Marcos tentou apertar os botões do elevador, mas nada respondia. A mulher avançou, arrastando os pés no chão, sussurrando palavras incompreensíveis. De repente, a luz piscou e o reflexo de Marcos desapareceu do espelho. Ele gritou, fechando os olhos por um segundo. Quando abriu, estava de volta ao térreo, deitado no chão, suando frio. O elevador estava fechado como se nada tivesse acontecido. Mas havia algo diferente. Seu reflexo não estava mais lá.